E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente vai pegar um texto antigo e colocar uma lente super moderna em cima dele para entender como tudo se conecta. Vamos decodificar os registros de João, capítulo 1, dos versículos 28 a 34. Sabe, às vezes a gente lê documentos históricos e acha que eles estão lá no passado, super distante da nossa realidade, né? Mas a verdade é que o texto de hoje mostra uma dinâmica incrível que a gente vê o tempo todo na nossa cultura. A arte de preparar o palco, de direcionar a atenção e de reconhecer algo que é simplesmente muito maior do que a gente mesmo. Aí fica a grande pergunta existencial. Como a gente reconhece aqueles momentos que mudam absolutamente tudo? Essa busca por significado é algo que conecta todo mundo. Quem não quer saber quando está de frente para um momento decisivo, que vai virar a chave, não é verdade? E o trecho que a gente vai explorar agora responde direto a isso. Não é só sobre estar no lugar certo na hora certa, mas é literalmente sobre saber identificar quando o verdadeiro evento principal da história finalmente começa. Bom, vamos começar pelo começo. O palco em Betapara. Pra gente entender de verdade o que tá rolando aqui, imagina a montagem de um palco gigante, tipo daqueles de um festival de música enorme, momentos antes da atração principal entrar e dominar o lugar todo. O versículo 28 diz assim: estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha, Betabara não é só uma coordenada no GPS ou um dado histórico chato. A gente tem que enxergar esse local como a arena. O palco exato onde João Batista estava fazendo o maior e mais importante show de abertura da história. A galera se reunindo, a energia subindo, aquilo aí criava todo o hype. Era uma superprodução acontecendo ao vivo. O que leva a gente direto para o segundo ponto, a missão do precursor. Pensa na responsabilidade gigante que é ser o show de abertura de algo monumental. É aquele trabalho vital de aquecer a multidão, alinhar a expectativa e garantir que todo mundo ali esteja 100% focado no que está por vir. E a dinâmica entre João e Jesus é muito legal de se ver na prática. De um lado, a gente tem o João atuando literalmente como o hype man da parada, aquele cara que prepara o caminho, levanta o ânimo da galera e gera o entusiasmo. Do outro lado, a gente tem Jesus, o evento principal definitivo, com a missão central de resolver o maior bug da humanidade, remover o erro, o pecado. O mais fascinante é notar que o João Batista não queria reter os seguidores só para ele. O propósito inteiro dele era pegar aquele holofote enorme que estava em cima dele e virar totalmente para a atração principal. Uma aula pura de autoconhecimento. E lendo o versículo 31, isso fica claríssimo. O João faz uma admissão super sincera. Ele diz: "E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água." É surreal pensar nessa honestidade. Ele admite na lata que no início ele nem sabia quem era a tal da atração principal. Mesmo assim, ele entendia perfeitamente qual era o papel dele no esquema. Ele sabia que o ambiente tinha que estar pronto, o palco precisava estar limpo e a água ia servir para alinhar a mentalidade daquela galera para o que seria revelado logo em seguida. E aí chegamos no momento de virada. O Cordeiro de Deus. Imagina a cena, palco pronto, multidão roendo as unhas de ansiedade, e aí a história atinge o seu ápice. O versículo 29 narra aquele momento de ruptura, quando tudo faz sentido. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Galera, essa é a verdadeira grande entrada. Toda aquela expectativa do dia anterior explode aqui quando a atração principal finalmente caminha na direção do palco. A longa espera acaba com uma declaração fortíssima que ia mudar o rumo de todo mundo ali. Mas o que significa Cordeiro de Deus na prática? Para a audiência de milhares de anos atrás, isso trazia toda uma carga de metáfora agrícola e um simbolismo pesado de sacrifício. Mas traduzindo isso para a nossa vida moderna, a gente pode pensar como um verdadeiro system reset. Uma formatação completa do sistema operacional. Sabe quando os nossos celulares e computadores vão ficando cheios de bugs com o tempo e a gente precisa dar aquele reset para limpar tudo? Pois é, o mundo acumulou erros críticos, os pecados, como diz no texto. Essa figura anunciada era exatamente o filtro definitivo, o programa de restauração desenhado para limpar essas falhas e reiniciar a humanidade. Logo depois dessa revelação gigantesca, o versículo 30 solta um paradoxo que dá um nó na nossa cabeça. João diz: "Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu." É aquele reconhecimento humilde de que, embora o evento principal pareça estar entrando no palco só depois do show de abertura, na real, ele tem uma origem infinitamente mais antiga. A grandeza de quem estava chegando quebrava totalmente qualquer noção de linha do tempo humana. Agora, como ele sabia de tudo isso, é o que vamos ver em O Sinal da Pomba. Diante de afirmações tão pesadas assim, é lógico que surge uma dúvida natural. Como ele teve tanta certeza no meio de um monte de gente?
O versículo 33 esclarece que o João não estava adivinhando, não. Ele recebeu uma notificação claríssima, critérios super específicos dados por quem o enviou. A instrução foi na mosca. Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, existia uma marca visual, um critério inconfundível estabelecido lá atrás para garantir que não ia ter nenhum falso positivo. O sinal já estava configurado antes mesmo do show começar. E observando os versículos de 32 a 34, a gente percebe como isso é lógico. É quase uma verificação de segurança em 3 etapas. O passo 1 é o trabalho suado de batizar com água, interagir, preparar a galera. O passo 2 é a observação atenta, até finalmente ver o sinal prometido, o Espírito descendo do céu como uma pomba e repousando exatamente na pessoa certa. E o passo 3, concluir a missão e testificar publicamente quem ele era. E o resultado de toda essa metodologia de checagem está na firmeza absoluta do versículo 34, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. A força contida nesse eu vi e tenho testificado é enorme. Não é achismo, não é boato. É a certeza blindada de quem prestou atenção nos mínimos detalhes, reconheceu a validação correta e cumpriu a sua missão com maestria. E a grande reflexão, qual é o propósito disso na vida atual? Toda essa base histórica é incrível, mas a gente pode pegar essas mesmas estruturas e aplicar direto na nossa rotina hoje para encontrar direção, de uma forma bem simples. Agir com a mesma clareza de João Batista envolve 3 atitudes práticas. Primeiro, entender a beleza de preparar o palco para os outros. Em um mundo onde todo mundo quer desesperadamente ser o centro das atenções, existe uma força imensa em ser quem ajuda as outras pessoas a brilharem, atuar como o precursor de algo bom. Segundo, viver prestando atenção, aguardar pacientemente os sinais claros antes de sair tomando grandes decisões. E terceiro, abraçar o reset do sistema. Saber que o Cordeiro de Deus traz essa reinicialização permite que a gente caminhe para frente de forma leve, deixando as falhas e bugs do passado para trás. O que traz a gente para a provocação final dessa nossa explicação. Todo mundo que está acompanhando isso aqui tem um raio de ação único. Existe um cenário próprio de influência, um lugar onde dá para direcionar a atenção para coisas que realmente importam. Onde fica a nossa betabara hoje? Qual evento principal a gente deve ajudar a iluminar com o nosso holofote? Descobrir essa resposta é, no fim das contas, dar o primeiro passo para alinhar o nosso verdadeiro propósito aqui. Fica a reflexão para a gente pensar. Até a próxima!